Nessa aula nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a potência. Por quê? Porque qual é a importância de saber qual é a potência ou qual a relação que existe de potência com as outras grandezas elétricas? Veja bem, uma das coisas mais relevantes que tem para uma prova do padrão do Enem é dimensionar circuitos elétricos. Dimensionar circuitos significa necessariamente o quê? Significa dizer que você precisa ser capaz de identificar qualquer valor referente àquele tipo de circuito. Uma corrente elétrica, uma resistência, uma diferença de potencial e uma potência. Basicamente, esses são os 4 elementos mais comuns de serem perguntados numa prova. Corrente elétrica é, sem dúvida, o mais comum de ser perguntado. E corrente elétrica de um aparelho eletroeletrônico está exageradamente atrelada à potência do aparelho. Quem é que define qual é a corrente que passa através de um aparelho elétrico? Pois é, uma das informações mais relevantes é a potência. Vamos então ver aqui um caso em particular. Bom, a potência elétrica nos resistores, considere um resistor como um ferro de passar, por exemplo, é o que a gente está ilustrando nessa figura. E aqui eu fiz essa seguinte ilustração. Observe o que está desenhado aqui. O ferro de passar, que é essa partezinha aqui, deixa eu olhar aqui, ó, essa partezinha aqui, certo? Você está vendo aqui ao lado mais que central da figura. Essa parte em vermelho é a representação gráfica, é a simbologia de um resistor. E aí você já está acostumado que a gente já viu isso em aulas anteriores. Esse fio que está desenhado aqui na parte de cima, é importante que você saiba que ele não existe de verdade, né? Ou seja, na real, um fio não sai aqui por cima. O fio, ele sai um cabo só. Isso aqui é um ponto relevante. Veja bem, vamos ilustrar aqui do outro lado. Deixa eu abrir uma outra página, só para a gente rascunhar. O ferro de passar visto lateralmente, como é que ele vai ser? Ele vai ter aqui a parte superior, que é onde a gente segura, né? Ó. Pronto. E ele vai ter a partezinha aqui, bem grosseiramente desenhada, que é a parte de metal. Tá ridículo, mas entenda a moral da brincadeira. O que é que a gente vê? A gente vê um cabo saindo daqui para ir lá para a tomada. Não é assim? Só que isso aqui é um cabo, não é um fio. Qual que é a diferença? É que cabo, na verdade, é um conjunto de fios. Se a gente pegasse isso aqui, der um zoom nessa coisa e desencapar ele para ver como é que ele é por dentro, eles são 2 fios. Um fio aqui e um outro fio na lateral dele. Então, a corrente elétrica ela vai vir aqui por um fio, vai passar aqui por dentro do circuito, parará, e vai voltar pelo outro fio. Sacou? Então, se tem 2 pinos aqui ó, na nossa tomada, é exatamente porque tem 2 fios, certo? Então, ela vai vir por um fio, dar a volta lá no circuito e voltar pelo segundo fio. Então, a forma de representá-lo aqui ficaria muito chato, muito difícil, muito complexo se a gente fosse ter que desenhar os 2 fios assim, ó, bem pertinho um do outro. Então fica muito mais prático se a gente fizer o circuito com os fios bem separados. Afinal, o circuito é uma simbologia, é uma representação gráfica do circuito verdadeiro, certo? Então por isso que eu desenhei esse fiozinho aqui na parte superior aqui do ferro de passar. De qualquer modo, a corrente vai sair por um lado aqui da tomada, vai passar aqui por dentro do nosso resistor e vai seguir o seu caminho para o circuito ficar fechado. Compreendeu dessa parte? Então agora vamos entender o que é a potência. Entenda a potência como sendo a rapidez com que uma energia elétrica ela é transformada. Essa ideia de potência ela não está associada exclusivamente ao assunto de eletricidade. Potência ela é uma grandeza atribuída sempre que há uma realização de um trabalho. Nossa, como tem palavras estranhas nessa aula. Então vamos recapitular o que é trabalho, por sinal já foram temas trabalhados em aulas anteriores. Trabalho é a rapidez, trabalho é quando uma força é capaz de deslocar alguma coisa, isso falando bem do ponto de vista da mecânica. Mas trocando para miúdos dentro de eletricidade, a gente pode dizer que o trabalho é a quantidade de energia que foi convertida, que foi transformada. Assim também é válido, tá certo? Então pensa bem, se eu tenho um ferro de passar cuja potência é de 1000 watts, o que é que isso vai significar? Significa que ele é capaz de transformar 1000 joules de energia a cada segundo, tá bom? Vamos dar agora para as equações, para a gente formalizar isso. Nessa primeira equação que a gente desenhou aqui, ó, vamos lá, nessa primeira equaçãozinha aqui, deixa eu dar uma destacada nela. Eu coloquei aqui P de potência igual a trabalho sobre tempo. Esse W que nós temos aqui, ó, deixa eu pôr uma setinha aqui para legendá-lo, tá bom? Esse W aqui é o trabalho. Trabalho.
E trabalho é uma grandeza que se mede em joules. Afinal, o trabalho é a quantidade de energia que foi convertida, né, que foi transformada. E energia se mede em joules. Muito bem. Esse ΔT aqui de baixo, eu imagino que nem precise eu dizer para você o que é, né? Você já sabe que isso aqui é o tempo. Tempo, então se mede em segundos, está aqui, ó. Então a definição para potência é isso, tá bom? É a quantidade de energia dividido pelo tempo. Então eu tenho aqui joules por segundo. Se eu digo que o ferro de passar tem uma potência de 1000, é porque ele transforma 1000 joules de energia elétrica em energia térmica a cada segundo. Ficou claro isso? A ideia do que é a potência? Então pronto, quando a gente compra um aparelho, vai no mercado, vai na loja, e a gente compra um aparelho elétrico, ele tem uma potência. Quando ele for ligado em uma tomada, essa potência é a indicação de quanta energia ele vai transformar. A definição para trabalho da força elétrica, ou seja, o trabalho que a eletricidade vai ter, né, que a energia elétrica tem, de fazer com que uma carga seja transportada por dentro dos fios, que a energia seja transformada, certo? Esse trabalho é dado por essa segunda equaçãozinha que a gente está vendo aqui abaixo. O trabalho nada mais é que a carga vezes a letra U. Vamos legendar isso aqui também. Então vamos lá, essa letrinha U que aparece aqui, ó, ela é a diferença de potencial, é aquilo que a gente chama de tensão elétrica. A tensão seria os volts. Pronto, popularmente é chamado de voltagem. E essa letra Q, vamos legendar aqui também a letrinha Q, essa letrinha Q é a carga elétrica. Carga, e essa carga elétrica se mede em coulombs. Pronto. Já tivemos aulas sobre isso, você tem vídeos aqui nessa mesma playlist, você volta um pouquinho que você vai encontrar aqui vídeos sobre o trabalho da força elétrica, para ser mais específico, tá bom? Esse é um assunto da eletrostática, a primeira parte do assunto de eletricidade. Então, beleza. Conhecendo essas duas coisas, vem um ponto relevante. Qual que é a unidade de medida atribuída à potência? Deixa eu subir isso aqui um pouquinho, para a gente anotar aqui, ó, a unidade de medida. Pronto, deixa eu botar aqui em azul. A unidade de medida para potência é o watts ou watts, e aí você escolhe como quer pronunciar, tá bom? Afinal, a prova não é oral. Então, a escrita é assim, a abreviação é a letra W. Pronto, watts ou watts. E cada 1 watts significa 1 joule por coulomb. Pronto. Então isso aqui é a potência. Opa, perdão. Por coulomb as voltagens. Isso aqui é por segundo, desculpe. Corrige. Pronto, segundo. Belezinha? Então são joules que são transformados a cada segundo. Aqui embaixo eu coloquei aqui uma equaçãozinha aqui. Logo embaixo tem aqui uma questãozinha que a gente vai já dar um treinozinho nela. Só que eu botei aqui, sabemos que P igual a I vezes U. Como assim nós já sabemos disso? Pois então, se a gente pegar essas equações da ideia de potência e a gente juntar com a ideia de corrente elétrica, olha só o que é que vai ficar. Vou fazer aqui do ladinho para você ver aqui, ó. Vou fazer aqui com canetinha preta. Pronto, preto? Isso. Então pensa bem, a gente sabe que potência é trabalho sobre tempo. E a gente sabe, ainda dá para ver até aqui em cima, que trabalho é carga vezes U. E isso está sobre o tempo. Agora olha com carinho aqui que você vai perceber, deixa eu trocar aqui a cor aqui, ó. Você vai perceber que tem uma letra Q em cima de uma letra ΔT. Essa razão é o que a gente chamaria de corrente elétrica. Lembrou? Essa é a definição de corrente elétrica. É a primeira aula dessa playlist sobre esse tema, né? Sobre eletrodinâmica. Então a gente pode dizer que a potência é a letra I vezes a letra U. Certo? É por isso que aqui embaixo eu coloquei aqui. Nós já sabemos disso aqui, ó. Quer ver outra coisa que a gente já sabe? A gente já sabe a primeira lei de Ohm. Lembra da primeira lei de Ohm? É essa equaçãozinha que está com o número 2 aqui do lado. Você sabia que dá para a gente fundir essas duas equações? A potência com a resistência?
Olha só como que ficaria se a gente fizesse uma fusão disso aí, ó. Eu vou aqui, pegar aqui, canetinha azul. Olha só, eu vou pegar isso aqui e vou colocar aqui P igual. Só que ao invés de colocar a letra I, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir nessa equação de baixo e vou isolar a letra I. Essa letra I, ela passa para esse lado de cá, tá vendo? Aqui para o lado da letra R. Se for para isolar ela, ela vem para cá, aí vai ficar I vezes R. E o R passa dividindo. Então, esse R fica aqui embaixo. Então, a gente vai ter I, vai ficar desse lado, opa, igual a letra U sobre a letra R. Então, vai ficar assim, ó. I igual a letra U sobre a letra R. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui, ó, nessa conta onde tem a letra I, eu vou trocar por U sobre R, tá bom? Eu vou pegar aqui a letra I, vou colocar um U sobre R e vou botar aqui, ó, multiplicando quem já estava lá, que é essa letra U. Aqui, ó, pronto. Olha como fica a minha equação se eu fizer isso. P fica igual a U ao quadrado sobre R. Sabe o que é que eu tenho de legal nessa equação? É que com essa nova continha que a gente acabou de montar aqui, né, essa nova forma de representar a potência, a gente tem a possibilidade de calcular o valor da potência sem a necessidade de conhecer a corrente elétrica. A gente pode calcular agora a potência usando apenas a DDP e a resistência. A gente pode até fazer uma leitura sobre essa questão da seguinte forma. Pensa bem, se você tem numa questão a garantia de que essa DDP aqui, ó, essa DDP ela é fixa, imagine uma situação onde a DDP não muda de valor, é uma DDP que ela é aquele valor e ponto final, certo? E você quer comparar a potência do aparelho com sua resistência. O que é que a gente vai ter aqui, ó? A gente vai ter a letra P na parte aqui, ó, desse lado, a letra R aqui, e observe que essas grandezas elas se multiplicam. Se grandezas se multiplicam e o resultado é constante, elas são inversamente proporcionais. Então, significa dizer que a potência será maior nos aparelhos de menor resistência. Mas observe bem, isso é uma exclusividade dos casos onde a DDP ela é uma constante, onde naquele caso a DDP não muda, tá bom? Agora, eu posso fazer uma outra alteração. Eu vou apagar essa parte aqui e vou fazer aqui, ó, uma segunda continha aqui embaixo. Só que dessa vez agora, eu não vou mudar a letra I, eu vou mudar a letra U. Tá bom? Então, ficaria assim, ó, P igual a I vezes. Vou trocar a letra U por essa lei aqui, ó, tá vendo? Se nessa continha aqui eu pegar a letra I e eu passar a letra I para o outro lado, o que é que vai acontecer? Vai ficar aqui, ó, I vezes R igual a U. Então, a letra U corresponde a I vezes R. Então, aonde tiver a letra U, eu vou colocar I vezes R. Aí eu vou só dar uma simplificada nisso aqui, e eu vou ter aqui que a potência vai ser I ao quadrado vezes R. Ou R vezes I ao quadrado, essa ordem aqui desses fatores não afetam, tá bom? Então você acabou de perceber que existe agora mais uma outra maneira da gente descobrir o valor de uma potência. Só que dessa vez agora a gente fique concentrado na tela. Vá comparando as equações, tá bom? Observe que agora eu tenho uma nova possibilidade de calcular a potência, só que sem a necessidade de ter a DDP. Se eu conhecer a resistência e eu souber quanta corrente passa por ela, eu já posso agora definir qual é o valor da potência. Um outro ponto que essa equação nos traz é a questão dessa proporcionalidade. Olha só, se dentro de uma questão você tiver a garantia de que a corrente elétrica ela é fixa, ou seja, você tem a certeza que a corrente não muda de valor, então o que é que você vai poder dizer? Você vai poder afirmar que a letra P de potência é diretamente proporcional à resistência. Observe que agora a resistência ela dividiria a potência, e grandezas que se dividem são diretamente proporcionais. Então, nesse novo caso, a maior potência seria nos objetos que têm maior resistência. E aí, ficou claro? Vamos recapitular? A potência, ela é diretamente ou ela é inversamente proporcional a uma resistência? E a resposta é, depende. Quem está fixo dentro do problema? Quem é que não muda? É a DDP ou é a corrente elétrica? Sacou? Potência, no caso de uma lâmpada, está associado ao quão que ela brilha.
uma caixa de som é quanto barulho ela faz, a um motor é quão potente ele é. Então, sempre que a questão falar qual é a lâmpada que brilha mais, por exemplo, ela está se referindo à potência. E para você saber se a potência é mais ou menos, você pode usar uma dessas equações aí abaixo, tá certo? Vamos agora fazer uma questão para a gente dar aquela fixada dentro do nosso assunto. Então, eu vou puxar para cá, deixa eu selecionar aqui a caneta, eu vou tirar essa barrinha daqui, pronto, a gente vai ter um ambiente mais limpo, né? E vamos lá. A figura a seguir representa a relação diferença de potencial elétrico, que são os volts, e a intensidade da corrente elétrica, que são os amperes, em um resistor ôhmico. Aqui eu já vou trazer aqui a observação que resistor ôhmico são justamente os resistores que obedecem às leis de Ohm. É correto afirmar que para uma tensão de 150 volts, a potência dissipada será quanto? Olha só, eu já sei qual é a minha pergunta. Minha pergunta é qual a potência, isso é a pergunta. E para isso eu já sei a DDP. Essa potência vai ser calculada com uma DDP de 150 volts. E aí vem um ponto relevante, é que a potência de um aparelho, ela não é um valor pré-determinado. Ela não é aquilo necessariamente que vem escrito no rótulo, na embalagem ou na etiqueta do produto. A potência, ela que vem escrita lá, ela é chamada de potência nominal. Ela é uma referência. Ela está te dando uma noção de qual é o valor da potência. Por exemplo, se tiver escrito, vamos botar aqui do lado aqui, só como exemplo. Vamos supor que eu botei aqui, ó, 200 watts. Eu tenho aqui um ventilador de 200 watts, tracinho 220 volts. Então, isso aqui é a potência quando ele for ligado em 220 volts. Mas se eu trocar essa potência de 220 por uma potência de 110 volts, o que acontece? Essa potência não vai ser mais de 200, ela vai cair para 50 volts, ou 50 watts. Vai ter uma outra aula mais à frente, continue na nossa playlist que eu vou explicar melhor o porquê dessa diferença, tá certo? Mas vamos lá. Então, esses 200 não é um valor pré-determinado. Por isso que essa nossa questão está dizendo que eu quero a potência quando a DDP fosse de 150. Porque esse mesmo resistor em outra DDP teria uma outra potência, certo? Então, para fazer esse cálculo da potência, se eu for fazer com essa primeira conta que a gente viu, eu preciso descobrir qual é a corrente em 150 volts. Então, ó, aqui eu tenho 120, a corrente é 8. Mas se eu aumentar isso aqui para 150, a corrente já não vai ser 8, ela vai ser um valor maior que 8, sacou? Então, por isso que a gente precisa descobrir mais informações. Como eu sei que esse resistor é ôhmico, qual seria o caminho mais prático? Descobrir a resistência dele. Porque para descobrir a resistência, o que é que eu precisaria? De uma DDP e de uma corrente elétrica, primeira lei de Ohm. E aí eu tenho, nessa minha ilustração, um valor de DDP, que seria esses 150 volts aqui, ó. O 120, desculpe, 120 volts. Já no padrão internacional. Na parte de baixo eu tenho 8 ohms aqui, ó. Ou 8 amperes, perdão, 8 amperes. Pronto. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir. O resultado dessa divisão vai me dar que informação? Exatamente a resistência do nosso resistor. Vamos ao rascunho? Então você vai lá no seu cantinho do caderno, escreve 120 e aqui do lado você põe o número 8 para a gente fazer a divisão. 1 não é possível ser dividido por 8. Então vamos pegar aqui 12. 12 dividido por 8 vai ser 1. 1 vezes 8 são 8. E aí 12 menos 8 sobram 4. E aí a gente vai baixar agora o outro zero, vai virar um 40. 40 dividido por 8 são 5. 8 vezes 5 são 40, e aí zerou aqui embaixo, a nossa resposta foi 15. Então, nós temos aqui, ó, 15, resistência se mede em ohms, 15 ohms de resistência. Apaguei aqui meu rascunho, e agora eu vou descobrir a minha potência. Eu não preciso mais descobrir qual é a corrente elétrica, porque como eu já tenho a resistência e a DDP, eu posso pegar essa aqui, ó. Potência é DDP ao quadrado sobre R. Não é? Eu já tenho já tenho os dois. Pronto, então vou botar aqui, ó. Eu vou fazer a continha com 150 volts na parte de cima, 150 volts ao quadrado, e na parte de baixo a resistência, que é de 15 ohms. Vamos ver quanto que isso aqui vai dar? Então vamos lá.
Bem passo a passo. 150 ao quadrado é 150 vezes 150, certo? Você pode fazer isso todinho aqui, montando aqui, ó, 150 vezes 150 e já descobrir a resposta. Vamos fazer aqui bem passo a passo, tá bom? Deixa eu puxar aqui só um pouquinho mais para cima para a gente ter espaço aqui, ó. 150 vezes 150, você teria 0 vezes 0, 0, 0 vezes 0, 0, 0 vezes, aqui dá 0 de novo, 5 vezes 0 dá 0, e aqui começa. 5 vezes 5, 25, bota 5, sobe 2. 5 vezes 1, 5, com mais 2 que foi, são 7. Agora você esquece esse 2 e vai para o número 1. 1 vezes 0, debaixo do 1, 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Aí você soma todas as respostas. 0, 0, 5, aqui vai ficar 12, bota o 2, sobe 1, e aqui fica 2. Pronto. Então, a gente tem aqui, ó, 22.500. Se você não quiser fazer essa conta nesse formato, você tem uma outra possibilidade. Se você lembrar dos chamados números quadrados perfeitos. Como é que seria isso? 15. 15 ao quadrado. 15 ao quadrado eu sei, professor. 15 ao quadrado é 225. Pronto. Só que não tem o zero. Esse zero não vai ser elevado ao quadrado, não o zero em si, mas os dois números que se multiplicam não terminam com zero. Então, zero de um número, zero do outro, vai ficar 2 zeros aqui no final. Você chegou na mesma resposta, só que usando só a cabeça, né? Na parte de baixo, o número 15. Agora a gente vai fazer a divisão, dividindo tudo isso aqui por 15. Se você quiser, você pode simplificar por 5, por exemplo, mas eu acho que talvez nem seja necessário, né? Vamos fazer a divisão? 22500 dividido por 15. Pronto. 22 dividido por 15 é 1. Então, eu já sei que a minha resposta aqui, ó, vai começar com o número 1. Então, minha potência vai começar com o número 1. Então, eu já descartei a letra A e já descartei a letra D. Duas já foram embora, certo? Agora, vamos lá. 1 vezes 15 é 15. E aí, aqui, ó, 22 menos 15, sobram 7. E aí, a gente baixa o 5. 75 dividido por 15, olha só, vai dar 5. 5 vezes 5 são 25, boto 5, sobe 2, aí 5 vezes 1, 5, mais 2 são 7, conferido. Então, isso aqui zerou, certo? Eu já baixei o 5 dessa vez, né? Beleza, então meu próximo dígito é o número 5. Olha aqui, o próximo aqui é o número 5, então já não pode ser a letra C, então eu já marquei minha resposta. Mas aqui, se eu quiser finalizar, ó, esses dois zeros, que eles não fazem sentido algum se vierem aqui para baixo, eles vão vir direto para cá para a resposta. Então, nós vamos ter aqui, ó, 1.500, como eu estou me referindo à potência, como as unidades utilizadas em toda a conta foram do sistema internacional, então vou botar aqui um W de watts. Vou apagar meu rascunho para meu desenho ficar mais bonitinho, né? Isso aqui não é necessário, apagando. Pronto. E agora, confirmei minha resposta na letra B de bola. Agora é cair nos exercícios, nas listas que você recebeu na sala de aula e se aprofundar ainda mais, tá bom? Forte abraço, um cheirão e a gente se encontra na nossa próxima aula. Tchau!